E aí, gente, antes de iniciar isso aqui, no episódio de hoje, eu quero fazer até um episódio que poderia ter sido publicado no de economia, mas deixando de direito, porque também tem a ver, que é sobre o livro Groundwork of Metaphysics, do Immanuel Kant, né? Kant é famoso por muitos livros, esse é um dos mais famosos, talvez seja o mais famoso, né? Mas o conceito mais, assim, conhecido desse livro, e creio que resume o seu conteúdo, né? Lembrando que Kant era um filósofo, né? Também até envolveu um pouquinho com filosofia da matemática e coisas do tipo. É o que é chamado de imperativo categórico, né? Então, normalmente você vai ver muitas pessoas, quando vão falar sobre Kant, falar sobre o tal do imperativo categórico, né? Só que antes de chegar nessa parte, tem uma parte no começo que fala sobre algo também que tem a ver com esse tema, mas que é sobre, por exemplo, a moralidade. Esse é o foco do livro. O nome do livro, na verdade, seria uma tradução livre, Grande Obra na Metafísica das Morais, né? Então, é relacionado a explicar como funciona a moralidade humana, né? É uma teoria sobre a moralidade humana, que é um conceito muito objetivo, né? Na psicologia e na filosofia a gente pode categorizar como um tema chamado de fenomenologia da consciência, fenomenologia, que é um tema também relacionado ao David Chalmers, né? É o problema difícil da consciência de David Chalmers. Então, como eu poderia resumir o começo do livro, né? É associado a essa questão de que subjetiva, né? Da intenção moral, né? Da volição. De que quando alguém faz uma ação correta, moralmente falando, o que importa é a sua volição. Qual que é a razão dela fazer essa ação, por exemplo? Vamos supor que alguém dê comida aos pobres, que é uma coisa muito boa. É uma coisa justa, uma coisa correta. É um bom uso dos seus recursos. Mas vamos supor que a razão de ela dar a comida, a gente não questiona de nenhuma forma o fim, né? Que é as pessoas estão recebendo lá, isso que importa, né? Mas do ponto de vista pessoal da pessoa, da moralidade, se a razão dela de dar comida, dinheiro ou o que for uma razão imoral, de repente a mais clara seria para se aparecer, coisa do tipo, ou de repente por uma razão que seja considerada injusta, né? Pelo bom senso, então é uma ação injusta. Por mais que obviamente o fim é bom, tipo, as pessoas estão recebendo, isso é o que importa, porém a volição dela é incorreta. E várias ações justas podem ter volições incorretas, né? Então, a intenção da pessoa é uma coisa importante, né? Isso é muito importante no direito também. Por exemplo, quando uma pessoa comete um crime, tendo a intenção, planejando esse crime, a pena é muito maior do que quando a pessoa não tem essa volição, né? O que é chamado de mens rea. A mens rea é a volição da pessoa, o seu pensamento, né? Na hora de cometer um ato. É uma coisa muito importante na jurisprudência que realmente muda a pena. Se for comprovado que aquela pessoa planejou, significa que a mens rea dela era de danificar a pessoa. Eu tenho um exemplo de mens rea que eu acho até um caso muito controverso, que é o caso Ryan versus DPP, em que uma mulher iniciou um incêndio, né? Porque ela parece que estava com inveja, parece que ela tinha sido corna, e aí ela meio que pra fazer a pessoa que cometeu o ato, né? A mulher, no caso, morava em outra casa, né? Sair daquele lugar pra assustar, né? Ela pegou um papel, botou fogo nele e jogou pra aquele negócio que tem nos Estados Unidos, né? Que você põe cartas na porta. Ela jogou por ali, né? Pra quem assistiu Harry Potter primeiro, aquele espacinho que você põe a carta.
na porta nos Estados Unidos. E ela pôs pra dar medo na pessoa, né? Então, a mens rea dela, o objetivo dela não era botar fogo na casa. Era apenas assustar ela com um papelzinho pegando fogo. Porém, esse papelzinho virou um incêndio que tirou a vida ainda de 2 crianças dentro da casa. Então pense, o objetivo dela era apenas assustar a pessoa pra ela se mudar. Isso acontece muito, por sinal, né? Eu vi um exemplo com o Toguro, acho, né? Uma casa que eles moravam, num lugar que eles foram meio que, entre aspas, expulsos, né? Convidados a se expulsar daquele condomínio, né? Porque uma das vizinhas estava com inveja, né? Que o marido dela estava olhando para as pessoas, para as mulheres da outra casa, né? Que obviamente não julga coisas que ela fez também, mas enfim, acontece isso com frequência. Só que nesse caso tirou a vida de 2 crianças. Isso aconteceu em 1975, o caso, né? Então, eles diferenciaram nesse caso a mens rea do actus reus, o ato em si, da sua volição pro ato, né? Então, obviamente não foi uma coisa planejada. Ocorreu um incêndio, porém, o caso foi decidido, né, que a pena não deveria ser tão grande por causa que a mulher não tinha mens rea pra realmente fazer esse ato. O ato em si, né, que era botar fogo na casa. Porém, na minha opinião, eu discordo. Por mais que a volição dela não era essa, isso foi o que aconteceu. Ela, por uma ação injusta dela, que não aconteceria, a casa não teria pegado fogo se a mulher não tivesse botado algum fogo ali na porta. Porque entrou dentro da casa, né? Foi por aquele negócio de correio. Então a causa do problema foi ela. E por mais que a mens rea não era botar fogo na casa, a mens rea dela era irracional e imoral. Era de fazer uma violência contra um vizinho, né? Então por mais que a mens rea não era essa a culpa, e na verdade a pena deveria ser grande sim, como por causa do incêndio, por causa do que aconteceu, porque ela foi a causa do incêndio, né? No caso, a pessoa que colocou o papel pegando fogo ali. Então, essa é uma coisa que tem a ver com Kant, né? A questão da intenção. Se a sua intenção é errada, a sua ação, seu actus reus também é errado do ponto de vista moral. Como eu disse, se uma pessoa tá dando dinheiro pros pobres, é uma coisa boa. Mas, moralmente falando, a razão também é importante. A razão, ela talvez às vezes seja tão importante quanto a ação. Então, por exemplo, se você vê cair na carteira de alguém com R$1.000, vamos supor, e você pega pra você, obviamente você fez uma coisa errada, mas vamos supor que você devolva pra pessoa, mas você devolveu por um senso de dever. E por um senso também de que tinham pessoas à sua volta que estavam vendo que você pegou a carteira de uma pessoa que caiu. Então você devolveu por um senso de dever para as pessoas ao seu redor, também porque você achou que era certo. Porém, vamos supor que você não tenha nenhuma pessoa em volta. Só a pessoa que derrubou a carteira e você. Ninguém no universo, a não ser Deus e você, vai saber que você pegou o dinheiro de uma pessoa que caiu a carteira. Eu creio que no sentido de Kant, de poder interpretar que nesse caso, o que a gente vê realmente a moral de uma pessoa, né? O imperativo categórico dela que eu vou falar posteriormente. De que quando ela mais poderia mostrar o seu caráter, ela escolheu não mostrar, porque ela pegou sem ninguém poder ver. Vamos supor que não tinha nenhuma câmera. Eu lembro que aconteceu uma vez comigo, por exemplo, de eu estar dando aula, né? Eu era professor de informática dentro de uma universidade, né? Mas era um curso técnico. Era uma empresa que tinha que
que dava um curso técnico ali, né? E aí, o que aconteceu? Eu achei uma carteira jogada no chão ali, com cartão de crédito, documentos. Eu não vi se tinha dinheiro, né? Só que, tipo, eu já tinha dado aula, já tinha acabado a aula, não tinha ninguém ali. Então se eu pegasse, o que poderia ser visto é a câmera, porque tinha uma câmera vendo ali. Se eu pegasse a carteira e tivesse dinheiro e fosse descoberto visto na câmera que eu tinha pego, aí eu ia ser legalmente acusado, né? Então eu creio que o fato de ter uma câmera ali me impeliu um dever, né? De entregar o mais rápido possível pra pessoa. Obviamente eu entregaria de qualquer jeito, né? Qualquer pessoa entregaria, né? Porém eu creio que, imagina se não tivesse nenhuma câmera ali. E vamos supor que seria impossível encontrar meus digitais na carteira. Nesse caso, eu poderia ter pegado a carteira sem e ficar livre, né? Porque não tinha ninguém ali. Era uma universidade relativamente grande, né? Então, era difícil ali de alguém me ver pegando ela, né? Mas a questão é, eu posso pensar pessoalmente, né? Eu entreguei no senso de dever ou no senso de punição, né? Que ou era de um dever no sentido legal ou no sentido pessoal, né? No sentido moral. Então é isso que Kant diz, né? Isso poderia aplicar para várias situações, né? Então é um conceito importante nisso. Eu acho que no caso Ryan versus DPP é um exemplo importante, né? Só que o foco do livro, principalmente, além dessa questão de intenção e evolução nas ações morais que a gente faz, é da questão do imperativo categórico, né? Então Kant cita o imperativo hipotético, né? Que é aquele que eu não conheço antes de tomar uma decisão, como no caso da carteira, e o imperativo categórico normal, né? Que não é hipotético, que é aquele que eu tomo uma decisão com base em no que eu acho que é o certo e errado. O que seria esse imperativo categórico, né? Que a gente decide se é moralmente errado ou não. Então a gente pode decidir que, no caso da carteira, que seria errado eu não devolver. E no caso eu entreguei pra coordenação ali da empresa do curso, né? Que era um curso que tinha inglês, tinha informática, eu dava de informática, né? Eu entreguei ali na recepção. Eles rapidamente ligaram pra pessoa que era um pai de um aluno, né? Que tinha perdido a carteira quando ele foi buscar ele. E aí, obviamente, o cara pegou a carteira, acho que no outro dia, enfim. Tinha a carteira de motorista, enfim, várias coisas. RG, telefone. Porém, até porque eles, usando o nome no RG, eles conseguiram achar no sistema o telefone da pessoa. Porém, o imperativo categórico tem a ver com quais são as morais, a soma das morais relacionadas à sua pessoa. Obviamente, Kant também, mas também Cícero e outros autores, Aristóteles, eu creio que Sócrates também, tem a questão das leis não escritas, né? Que as leis vêm da razão humana. E a moral também vem da razão humana. Então nós, seres humanos, na nossa concepção moral, até da questão da genética comportamental por trás da moralidade, a gente sabe definir o certo e errado. Então, pela razão humana imposta por Deus a nós, até do ponto de vista genético comportamental, da forma que o cérebro é formado, coisa do tipo, a gente tem a capacidade moral de bom senso de decidir o que é certo e errado. Então, essa é uma questão importante aqui, que tanto as leis quanto a moral humana vem da razão humana, vem da capacidade cognitiva com relação a pensamento moral, que não é uma coisa objetiva, não é tipo uma coisa matemática.
coisa subjetiva e fenomenológica. Então, um juiz, quando ele vai decidir um caso, então não é uma questão matemática, não é uma questão que um físico pode responder, é uma questão moral, é uma questão de bom senso. E tem sim, até Paulo, na sua carta aos Romanos, vai dizer, no capítulo 1, né, e 2, sobre essa questão de que Deus escreveu no ser humano as leis não escritas, né? Leis que antecedem a decisão em si da comunidade de fazer algo ser injusto ou não. Por exemplo, roubar uma pessoa errada. Isso é algo que é de bom senso em todas as sociedades. Mesmo sem leis escritas, isso é errado. Tem um exemplo de Cícero, por exemplo, de um rei que tinha feito algo abominável contra uma mulher e que não tinha nenhuma lei contra aquilo. Porém, o Cícero vai dizer, é claro que tinha lei contra aquilo, porque pelo bom senso, pela razão humana, a gente sabe que tem uma lei não escrita, uma lei que todo mundo conhece, sem que haja ela é escrita no papel que aquilo que ele fez é errado. Então, obviamente, a gente não pode dizer que todas as leis na legislação vêm de leis não escritas, até porque as leis não escritas são as leis fundamentais. São leis que podem estar na Constituição. Até a Declaração de Independência dos Estados Unidos remete a isso. E a Constituição Americana também remete a isso. Que existem sim leis não escritas e até leis implícitas na Constituição que não está na letra da lei, mas estão implícitas no caráter da lei. Que é uma questão de um curso, né, chamado Unwritten Constitution, né, uma Constituição não escrita da Universidade de Yale, né, que eu recomendo, tem no Coursera. Também tem um livro, né, que eu até tenho que ler. Só que não tem a opção de ler online, né, eu vou ter que comprar ele. Tomara que Deus possa me fornecer. Enfim, mas esse imperativo categórico tem a ver com o que as pessoas acham certo e errado. Só que Kant vai dizer que esse imperativo categórico, ele é soberano na vontade da pessoa. Esse é o ponto que eu discordo com Kant muito. Essa questão de que o imperativo categórico cada um pode escolher. E ele vai ir além e dizer que numa sociedade a gente pode dizer que tem uma coisa chamada Reino dos Fins, ou no inglês Kingdom of Ends. Eu não sei como é em alemão, no original, mas esse Reino dos Fins, segundo Kant, né, seria uma sociedade, cada um com seu imperativo categórico, e a gente tem a soma dos imperativos categóricos de cada um, baseada na razão humana. Só que cada indivíduo tem a liberdade soberana de decidir o que é certo e errado. Obviamente, eu não acredito que Kant diria que todas as ações são relativas, né? Todas as leis não escritas não são relativas. Obviamente, eu creio que ele não diz explicitamente, mas obviamente eu creio que ele diria que, por exemplo, que em nenhuma sociedade uma violência contra uma pessoa seria justo, por mais que esse fosse o imperativo categórico da pessoa. Por exemplo, de praticar estelionato, roubo ou mentira, coisa do tipo, né? Que as violações da lei, que são pelo bom senso corretas, nenhum imperativo categórico poderia da sociedade impor naquela pessoa sendo justo. É uma coisa que John Stuart Mill também diz no livro dele On Liberty, sobre a liberdade, né? Que se uma população, vamos supor, eu tô parafraseando, né? Vamos supor que uma população de 200 milhões de pessoas faça uma injustiça contra você, mas que obviamente foi uma injustiça, mas aquela comunidade de pessoas decidiu que o que você fez foi errado. É justo, é uma democracia, né? Porém, veja como o conceito de democracia pode ser violado às vezes. 200 milhões de pessoas contra você, mas o que elas estão fazendo contra você é injusto. As pessoas decidirem que aquela ação é justa, vamos supor que ela quer executar a pena capital sobre você. Vamos supor que o governo e muitas pessoas são contra você. Eles decidam democraticamente acabar com você, injustamente, segundo a lei. É justo que isso seja feito contra essa pessoa?
John Stuart Mill vai falar que não. É óbvio que tá errado. Esse conceito de mob rule, que a voz do povo pode, no sentido do contrato social do Rousseau, que se mais de 50 pessoas concordam com algo, isso deveria ser a lei. É errado, porque tendo o conceito de leis não escritas, leis que são óbvias na razão humana, é injusto, eu vou dizer de novo, é injusto que a maioria imponha uma injustiça sobre a minoria, sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas, como foi com Nero perseguindo cristãos, né? Que era a maioria, né, do Império Romano perseguindo a minoria dos cristãos que estavam crescendo, mas era a minoria ainda. Então, e jogando na cadeia, tortura, jogando aos leões, e tem documentos históricos mostrando isso com Nero. Todo mundo sabe disso, né? Que Nero queimava os cristãos no seu jardim enquanto eles cantavam, né? Será que isso é moralmente correto? Obviamente não. Essa é uma das razões porque eu não gosto de ouvir as citações de Marcus Tullius Cícero, né? Porque... Não, perdão. Marcus Tullius Cícero não. É Marcus Aurelius. Cícero não, Aurelius. É bem depois de Cícero, que foi um imperador romano que perseguiu os cristãos também, antes do século III com Constantino e tal. E... Assim, ele falou muita coisa boa, mas ele fez esse ato que era basicamente uma tirania contra uma minoria, né? Obviamente era um imperialismo ali, com os senadores ali, mas a questão é, a maioria não pode fazer uma justiça contra a minoria. Ponto. E eu tô dizendo isso no sentido geral, né? Então, mas é uma democracia, tá bom. Mas a democracia não permite que você faça coisas injustas, né, contra as pessoas. Que você negue o processo legal, que é a base do Estado de Direito, que você negue a liberdade de expressão, que você negue a liberdade de defesa contratual ou propriedade, ou do direito à propriedade e liberdade econômica. Todos esses cerceamentos que podem ser causados pelo Estado são injustos, por mais que a democracia, se 70% das pessoas concordarem com isso, não significa que é certo. Então, Cícero vai dizer no seu livro de Legibus, República e The Offices, né, todos juntos aqui, essa questão de que é uma opinião geral dele, de que se tiranos fizerem leis injustas, não é porque eles fizeram as leis que elas são justas. Não é porque uma democracia, aqui agora minha visão agora, né, cria leis que eles consideram justas, que essas leis são justas, né? Então o conceito de lei justa, ela vem do bom senso. Obviamente algumas vezes é mais complexo, né? Eu não tô falando de caso tipo, Sabesp deve ser privatizada, isso daí é outra coisa. Tô falando de leis fundamentais. Leis sobre estado, sobre devido processo legal, sobre contra a tortura, por exemplo, que é na emenda 8ª americana, é contra, né? E assim, todos os estados, países normalmente modernos, né? As constituições são contra a tortura, né? Contra a negação do habeas corpus, né? Coisa do tipo. Habeas corpus é direito de anular uma pena provisória por ser uma prisão injusta, né? Esse conceito de habeas corpus. Até um exemplo recente com um fisiculturista, né? Chamado Pobre Louco, né? Que ele foi preso injustamente por ter na sua casa anabolizantes, né? Mas ele tinha, né? Ele não vendia, ele só tinha. O que não é contra a lei, o que é contra a lei é vender. Possuir não, né? E ele foi preso injustamente, e aí depois o advogado apelou pro habeas corpus, né? Mas ele ficou 1 mês e pouco lá. O que não tira a injustiça desse caso, né? Enfim. Então Kant, voltando a ele, né, diz que o imperativo categórico, hipotético ou não, é decidido soberanamente por cada pessoa. Porém, como eu disse, no contexto de Kant, de reino dos fins e tal, se
se um grupo de pessoas, por exemplo, cria uma lei injusta, ela continua sendo injusta. Se ela, por exemplo, abandona a liberdade de expressão, é uma lei injusta, porque a liberdade de expressão ela precede a lei. É um direito que precede a lei, é uma lei não escrita. Numa democracia, né? Acho que numa monarquia é diferente. Eu tô dizendo no contexto de uma democracia. O conceito de democracia, no seu sentido original, precede, tipo, um precedente anterior à própria Constituição da liberdade de expressão. Eu creio que, na verdade, a Constituição mais correta é aquela que cria os precedentes que são naturais da liberdade e do processo legal, né? A Constituição não tem muito a ver com moralidade, né? Tem a ver com o que é certo e errado, né? Tipo, quais são as regulações básicas de um estado, né? Por exemplo, se alguém te roubar, você vai na polícia. Agora imagina que não tem a polícia. Aí você fica vendo navios, né? Cada um tem que criar um exército para se defender, como era em regiões não habitadas, né? Abraão era assim, por exemplo. Ele vivia uma região que não era tão habitada e ele ajudou um dos reis lá da época a lutar contra outros reis. Então imagina que o indivíduo tinha tecnicamente tendo uma mini sociedade privada, né? Tinha dezenas de servos, mais de 70, enfim. Creio eu. Eu não sei o número exato, mas tinha bastante gente na família de Abraão, servos e tal. E era um cara muito rico, né? Ele se enriqueceu no Egito. E ele tinha o suficiente pra ajudar monarquias, né? Ele foi resgatar Ló lá no seu sobrinho. Então imagina que uma pessoa tinha poder de lutar contra estados, né? Monarquias. Hoje em dia é mais difícil, né? Por mais que tenha o Elon Musk da vida, ele não tem um exército. E acho que, a não ser que ele investisse no setor privado de militar, né? Mas tinha o Wagner na Rússia, né? Que ele tinha um setor privado militar. Mas é uma história diferente com Abraão, né? Mas enfim. Imagina um setor privado aliado ao exército, né? Mas enfim. Então, Kant tinha essa questão, né? De imperativo categórico é soberano. Eu discordo, porque isso cria uma moralidade relativa. E o relativismo na moral é injusto, na minha opinião. Porque senão assim, não tem justiça, não tem moralidade. Se cada um define o que é certo e errado, não existe moralidade. E Kant vai ser contrário ao conceito absoluto de moralidade. Porém, do ponto de vista teológico, sendo cristão, eu creio que o absoluto moral é necessário. Que eu encontro na Bíblia absolutos morais de moralidade que servem para mim como a regra de moralidade suprema. Obviamente alguém que não crê vai escolher a sua própria moral, mas no geral as pessoas com bom senso e honestas, elas têm um sentido de moralidade dada por Deus a elas para conseguir ser uma pessoa moral do ponto de vista humano, né? Porém, quando você diz que a moralidade todo mundo define por si mesmo, né? Aí você cria um relativismo que a moralidade muda, né? O que é certo e errado muda. E isso, na minha opinião, cria uma vazão, né? Para tanto leis injustas quanto constituições injustas, para interpretações injustas da lei e para um país que não tem substância suficiente para sobreviver do ponto de vista moral, né? Enfim, então eu discordo do livro de Kant, pelo menos essa parte do imperativo categórico, né? Que você define os seus certos e errados, porque a moralidade tem a ver com tomar decisões, né? Então, dado um conjunto de decisões, você vai mostrar sua sabedoria, né?
Lembrando que sabedoria é diferente de inteligência, né? Sabedoria tem a ver com tomar decisões corretas em determinadas situações, como da carteira que eu disse. Porém, não pode ser relativo, né? Tem que ter sim um conceito de moralidade. Padrão que a gente também vê em Cícero, que a gente também vê no que é chamado de natural law, leis naturais. Então, creio que mesmo você não sendo cristão, você consegue sim, pelo conceito de natural law, ter um conceito de moralidade mais fixo do que aqueles que tem um conceito relativo, né? Cada um faz seu certo e errado. Obviamente, eu não sou contrário à liberdade de escolha moral, porque isso que significa liberdade de expressão, né? Mas esse talvez seja outro tema. Enfim, é isso, até o próximo episódio.